Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, absolutamente convencido de que, neste desgoverno petralha de ocupação, a única coisa organizada é o crime. Hoje, 10 de agosto de 2026, é o dia do leão, o dia da preguiça, o dia do biodiesel, o dia da enfermeira, o dia da superdotação e o dia da solidariedade cristã. Os indicadores financeiros mostram dólar, euro e bolsa de valores caindo, Bitcoin subindo, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. A lamentável e patética demonstração de crueldade praticada pelo satânico psicopata, golpista, lobista, plagiador e censor contra a família Bolsonaro no dia de ontem, Dia dos Pais, apenas revelou a iníqua seletividade dessa justiça com J minúsculo do Fazendão, reiterando que Jair Highlander Bolsonaro é um perseguido político sequestrado pela bandidagem que circula em carros oficiais. Até mesmo assassinos e traficantes têm o direito de receber visitas dos filhos, exceto Jair Highlander Bolsonaro, o presidente de todos os brasileiros, que em 2022 teve garfado o segundo mandato que ele obteve já no primeiro turno por meio de fraude, ladruagem pura, e agora precisa ser mantido calado pelos bandidos de qualquer maneira, custe o que custar. O que este bandido togado está fazendo é conduzir o Fazendão a uma crise institucional sem precedentes, praticando um grave desrespeito ao Estado de Direito e à igualdade de tratamento perante a lei. A crueldade fez com que o senador Flávio Bolsonaro publicasse um vídeo emocionando sobre o assunto. Pai, acabei de fazer uma agenda em Itapetininga, São Paulo, quando tomei ciência de que o nosso pedido, meu, do Carluxo e do Renan, havia acabado de ser negado. Por isso, lhe escrevo, pois não poderei te dar um abraço e matar a saudade como gostaria. Cada pessoa que encontro na rua, no elevador, no hotel, no restaurante, no aeroporto, em qualquer recanto do nosso Brasil, pede para eu levar o seu abraço. Mas no momento, eu não posso dizer. Fico sabendo pelos outros advogados como está a sua saúde, o seu humor. Pergunto todos os dias, sem falta. Hoje me disseram que estavam sem saber ainda, porque sábado não tem visita de advogados. Então fiz minha oração pedindo a Deus que estivesse bem, como faço várias vezes ao dia. Quanto à campanha, estamos indo bem. Junto com o Marinho conseguimos fechar bons palanques em quase todos os estados. Apesar dos partidos de centro não terem vindo formalmente nos apoiar, as principais lideranças de todos eles estão com a gente. Quando recebi o seu manto e aceitei a missão de disputar a presidência do Brasil no seu lugar, você sabe que só fui porque tenho certeza que é um projeto de Deus para o nosso Brasil e somos apenas instrumentos usados por Ele para isso. Nos meus discursos, quando falo que você vai colocar a faixa de presidente em mim, em janeiro de 27, o povo vai ao delírio. E eu fico mentalizando essa cena na minha cabeça. Vai acontecer, em nome de Jesus. Pai, fique firme. Já já você sai daí e o Brasil vai te receber de braços abertos, da forma que você merece, como um herói. Sigo firme aqui na missão, me movendo e tomando decisões pela fé. Proibir um filho. É insano, é injusto, é triste. Tô com saudade de ouvir sua voz, sua risada, suas piadas sem graça. Mas não tem mal que dure para sempre. Deus só está nos capacitando
para algo muito maior em nossas vidas. Até breve. Te amo. Fique com Deus. Na revista Oeste, a notícia de que o integrante terrivelmente crente do pé quente do Sindicato do Crime Organizado autorizou buscas e apreensões e determinou o bloqueio de cerca de 100 milhões de reais em uma investigação sobre recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió, aplicados em letras financeiras do antigo Bando Master. Assinada no sábado, dia 8, a decisão atende parcialmente a um pedido da Polícia Federal. A investigação apura irregularidades em duas operações realizadas pelo Instituto. Uma de 80 milhões de reais em dezembro de 2023 e outra de 17 milhões de reais em maio de 24. Conforme a Polícia Federal, há suspeitas de crimes de gestão fraudulenta, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação busca esclarecer as circunstâncias que levaram o instituto responsável pela previdência dos servidores municipais a concentrar parte dos recursos dele em títulos emitidos pelo Master. Se você estava pensando que o Fecaloma Petralha insepulto e encachaçado é objeto de críticas apenas do presidente da Argentina, pense novamente. A vergonha de se ter esse criminoso no Planalto já chegou aos Estados Unidos e, pelo visto, o cerco está se fechando. Nessa postagem do portal Área Militar, a informação de que, depois de fortes críticas ao vigarista cachaceiro de 9 dedos, que incluíram denúncia numa comissão do Congresso norte-americano, o deputado republicano Carlos Giménez, aqui da Flórida, postou uma imagem do Fecaloma capturado por forças especiais segurando uma garrafa de Pinga 51, uma versão photoshopeada da mesma foto épica da prisão do podre ditador Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro deste ano. Em outra postagem, o deputado Carlos Giménez denunciou o Fecaloma Petralha na Comissão de Direitos Humanos do Congresso, dizendo que ele é um corrupto e criminoso que destruiu o Brasil e danificou a forte aliança entre ambas as nossas nações. O republicano afirmou ainda que o Petralha apoia todas as ditaduras comunistas do hemisfério e que ele deve ser responsabilizado. Giménez voltou a alertar o Brasil sobre os crimes cometidos pelo atual ocupante do Planalto e destacou que ele ainda não conseguiu implantar uma ditadura socialista. Nas palavras de Giménez, abre aspas, no Congresso dos Estados Unidos, sabemos que Lula da Silva no Brasil é um criminoso comunista corrupto e condenado, assim como Díaz-Canel em Cuba, Ortega na Nicarágua e Delcy na Venezuela. A única diferença é que ele não conseguiu transformar o Brasil numa ditadura socialista. Ainda. No portal Space Liberdade, a informação de que o Banco Central está se preparando para lançar o Pix Internacional. Na revista Oeste, a informação de que entidades ligadas a produtores rurais do Reino Unido estão pressionando o governo britânico para ampliar o controle sobre as importações de carne brasileira. A preocupação é de que uma eventual redução das compras pela União Europeia leve exportadores brasileiros a redirecionarem parte dos produtos para o mercado britânico, o que aumentaria a concorrência com os produtores locais. O alerta foi feito pela National Farmers Union, uma das principais organizações de produtores rurais do Reino Unido. A entidade cobra medidas para evitar que uma mudança no fluxo comercial europeu pressione pecuaristas e avicultores britânicos. Em 2025, a União Europeia importou 211 mil toneladas de carne de frango brasileira, segundo dados citados pela National Farmers Union,
o que tornou o Brasil o maior fornecedor do bloco. No caso da carne bovina, foram 92 mil toneladas, incluindo 24 mil toneladas de carne in natura. Para a entidade, parte desse volume poderia buscar outros destinos caso enfrente restrições no mercado europeu. Você talvez não faça ideia da dimensão galáctica representada pela roubalheira de dinheiro público no Fazendão atualmente e o que poderia ser feito com esse dinheiro em vez de ficar alimentando uma máquina criminosa e espalhando a miséria pelos 4 cantos do território nacional. Tenho certeza de que os números que o senador Flávio Bolsonaro vai mencionar no vídeo a seguir vão deixar você estarrecido. Não passe esse vídeo não, fica até o final, porque você também tem a responsabilidade de resgatar esse Brasil junto comigo. Pega papel e caneta aí e escreve o número 8. Depois, coloca mais 3 zeros. Depois, mais 3 zeros. Depois, mais 3 zeros de novo. Eu tô falando de 8 bilhões de reais. Essa é a dívida que o atual governo federal faz por dia. 8 bilhões de reais por dia. Você sabe quando o governo rouba o dinheiro de uma estatal, como os Correios e a Petrobras? Quando rouba dinheiro dos aposentados do INSS, dos fundos de pensão, quando gasta mais com uma obra do que o valor inicial que essa obra tinha por causa da roubalheira. Então, é esse dinheiro que você às vezes nem sente que o governo federal está te roubando, porque ele rouba pelas suas costas, na surdina, e pela frente ele te dá uma aparente ajuda para você achar que ele cuida dos mais pobres. O atual governo tem a missão de manter o pobre na pobreza. Ele tem a missão de acabar com o poder de compra da classe média, porque assim vão passar a depender do governo também. Se o governo não te roubasse e não aumentasse a dívida do povo brasileiro em 8 bilhões de reais por dia, você sabe o que dava para fazer em um dia? Em um só dia, dava para construir 2.600 UBSs. Em um só dia, dava para construir 2.000 creches. Em um só dia, dava para construir 44 mil casas populares. Em um só dia, dava para construir 66 hospitais municipais de Salvador. Em um dia e meio, dava para construir a ponte Salvador-Itaparica, que o governo do PT não entrega nunca. Em um dia e meio, dava para fazer outra transposição do Rio São Francisco. Você consegue entender como é que a corrupção e a incompetência do atual governo federal ferram com a sua vida? Se as suas escolhas te levaram até essa vida difícil que você leva hoje, você vai continuar insistindo nos mesmos erros? Se você quer um futuro melhor, não adianta cometer os mesmos erros do passado. É realmente impressionante a capacidade dessa petralhada criminosa. Se você olha para o passado, conclui sem dificuldade que Paulo Salim Maluf hoje seria apenas um mero trombadinha, totalmente irrelevante. E como Nossa Senhora da Internet, nossa mãe amantíssima de que nada se esquece, está sempre pronta a nos ajudar, ela nos presenteia com esta imagem ao meu lado, reforçando o conceito de que o print é eterno. O patético picolé de chuchu abortista Opus Dei publicou no dia 19 de setembro de 2018 que, abre aspas, não existe a menor chance de aliança com o PT. Vou disputar e vencer o segundo turno para recuperar os empregos que eles destruíram saqueando o Brasil. Jamais terão meu apoio para voltar à cena do crime. Seus apoiadores são aqueles que acampam em frente a uma penitenciária. Fecha aspas. Você sabe quem é o companheiro de chapa desse sacripanta energúmeno? Lula! Lula! Viva Lula! A Gazeta Brasil informa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária revogou hoje as medidas restritivas que proibiam a comercialização, distribuição ou propaganda de medicamentos por meio de aplicativos e plataformas digitais.
A decisão abrange diretamente as marcas americanas, iFood, Mercado Livre e Rappi e ocorre na esteira da revogação da proibição contra a Shopee, anunciada na última quinta-feira. As resoluções foram publicadas no Diário Oficial e passam a valer imediatamente. Para os aplicativos iFood e Rappi, a Anvisa removeu os impedimentos de comercialização, distribuição e publicidade. No caso dos marketplaces Americanas e Mercado Livre, o órgão retirou os vetos focados em venda e propaganda. Se você também está ficando preocupado com todas essas peripécias que estão sendo praticadas com a meteorologia mundial, preste atenção no que a advogada Adriana Marra tem a lhe dizer. Talvez você também possa ajudar a dar um basta nesta situação. Se você também está indignado, não aguenta mais ver o nosso céu ser pulverizado com químicos e metais pesados, geoengenharia acontecendo sem ninguém falar nada, ou se você ainda acredita que isso é só conspiração, assiste esse vídeo que eu vou trazer uma notícia bombástica. Pela primeira vez na história, 3 escritórios de advocacia se uniram para levar a geoengenharia aos tribunais. Para quem não sabe, geoengenharia é o nome técnico para programas que buscam modificar o clima da Terra, injetando partículas na atmosfera, com o objetivo de controlar a radiação solar, refletir o Sol. As pessoas estão começando a despertar, estão postando fotos nas redes sociais e durante anos esse debate ficou restrito a laboratórios e conferências científicas, sem transparência, sem participação pública, sem prestação de contas. Mas isso está começando a mudar. Em abril de 2026, uma coalizão chamada de Geofight protocolou a primeira ação judicial de um denunciante sobre programas de modificação atmosférica. São 3 escritórios de advocacia trabalhando juntos. Tom Renz, Nicole Pearson e Blake Howard, advogados com décadas de experiência em litígios federais e direitos constitucionais. O argumento central é direto. Programas que alteram a atmosfera que todos respiramos não podem acontecer sem transparência, sem consentimento público, sem responsabilização. A coalizão também reúne médicos, meteorologistas, geofísicos e cientistas. Eles estão coletando amostras independentes de solo, água e ar e cruzando esses dados com pesquisas publicadas sobre os efeitos das partículas, como alumínio, dióxido de enxofre, bário e estrôncio na saúde humana. Se você quer acompanhar esse processo histórico e participar, enviar evidências ou só se informar, o site thegeofight.com está aberto para qualquer pessoa no mundo. Eu vou deixar aqui embaixo na legenda. Você pode assinar a newsletter e acompanhar os processos em tempo real. E pode submeter fotos ou amostras do seu entorno. Pode solicitar uma avaliação de caso se você acredita ter sido afetado. A luta por transparência no que é feito com o ar que a gente respira não é de um país só, é de todo o mundo. Se advogados americanos conseguiram se organizar e chegar aos tribunais, advogados de qualquer país do mundo podem fazer o mesmo. Isso é um chamado. O caminho já foi aberto, o exemplo já existe. O que falta é você agir. Espalhe esse vídeo, manda para quem você conhece, marca aqui um advogado, marca alguém que precisa ver isso. Isso é o The Geofight e isso pode ser o começo de algo muito maior. Lê a legenda aqui para saber mais. A Gazeta Brasil publicou imagens divulgadas pela imprensa colombiana que mostram o desabamento de parte do Hospital Universitário de Cali, que sofreu graves danos estruturais durante o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia hoje. O tremor já deixou 111 mortos, segundo autoridades. O tremor foi sentido em Manaus, no Amazonas, a mais de 2.500 quilômetros do epicentro. Nestas imagens, um edifício desaba em frente ao Parque de Bolívar, em Pereira, durante o forte terremoto. Em Cali, 20 prédios desabaram, com pessoas soterradas. Aeroportos de 6 cidades foram danificados. Tremores secundários foram percebidos também no Equador,
e na Venezuela. Em Manaus, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado para realizar vistorias preventivas em estruturas da capital, após relatos de tremores em condomínios e edifícios comerciais por volta das 8h30 da manhã, horário local. No centro, moradores e trabalhadores deixaram os prédios às pressas, após perceberem a oscilação. Um ataque ucraniano com drones de longo alcance atingiu hoje a cidade industrial de Nizhnekamsk, na República do Tartaristão, a mais de 1.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A ação provocou incêndios e deixou pelo menos 13 mortos, incluindo uma criança, e 39 feridos, segundo o balanço atualizado das autoridades russas. Este foi o ataque mais letal dentro do território da Rússia em mais de 2 anos. O principal alvo da investida foi a refinaria Taneco, controlada pela estatal Tatneft, considerada uma das unidades de processamento de petróleo mais modernas do país. A instalação, que processou 17 milhões de toneladas de petróleo bruto em 2024, atua na produção de gasolina e de óleo diesel e já havia sido alvo de bombardeios de menor escala no início de junho. Neste dia 10 de agosto, em 1500, após ter dobrado o Cabo da Boa Esperança, o navegador português Diogo Dias descobria uma ilha, à qual deu o nome de São Lourenço, e mais tarde designada Madagascar. Em 1675 era lançada a pedra fundamental do Observatório Real de Greenwich, em Londres. Em 1793, o Museu do Louvre era inaugurado oficialmente em Paris. Em 1846, o inventor norte-americano Elias Howe patenteava a máquina de costura. Em 1897, o químico alemão Felix Hoffmann descobria uma maneira melhorada de sintetizar o ácido acetil salicílico, também conhecido como aspirina. Em 1990, a sonda espacial Magalhães, da NASA, chegava a Vênus. Em 1994, era lançado o satélite brasileiro Brasilsat B1. E em 2018, um Bombardier Q-400 da Horizon Air caía na ilha Ketron, Washington, depois de ter sido roubado por um mecânico. Os caças F-15 da Guarda Nacional do Oregon interceptaram o avião, mas o piloto deliberadamente caiu antes que eles pudessem derrubá-lo. Esta edição do CL News está terminando e eu aproveito para agradecer a você que me prestigia com a sua audiência, além de, mais uma vez, fazer o convite para que você se inscreva no YouTube e acompanhe de segunda a sexta-feira o Jornal dos Jornais, que é transmitido ao vivo todas as manhãs por volta das 11 horas, além do CL News e do segmento de orações, que são publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo isso pelo meu website, o clnewsoficial.com, que é ainda mais seguro. Guarde nos favoritos do seu navegador e acesse quando você quiser. Aqui vai um forte abraço para a Diana Mendes, para o Paulo Loreno Rodrigues da Rosa, de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, Ângelo Henrique Paiva Simões, Marioto E.S., Amauri A. Oliveira, Rui Menezes Graça, Rui Manuel Lages Pereira Pinto, para a minha amiga Eloá Maria Vaires Helm, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, José Marques Toríbio, Isabela Mascarenhas Lopes, Givanildo Félix de Araújo e para o meu amigo Otávio Agostinho Baldo Vernaschi. E mais uma coisinha. De acordo com esse vagabundo aí da foto, esse negócio de socialismo funciona assim. Vocês é que não gostam de ser pobres. Até a próxima.